Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora, uma igreja destinada ao público adulto cristão das igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira. Nós estamos aqui na lição de número 13, encerrando esse trimestre com uma parte da autoria de Lucas, o evangelista, sendo desta vez no livro conhecido como Atos dos Apóstolos, conforme algumas pessoas têm colocado Atos do Espírito Santo, porque mostra como que o Espírito Santo conduziu a vida das pessoas, a vida da igreja de Cristo Jesus. O tema para esta lição é este aqui: um povo chamado igreja. E antes que a gente comece a trabalhar a temática proposta na revista, de acordo com a página 59 até 62, eu quero levantar e deixar uma pergunta. Deus tem hoje um povo ou dois povos? Existe uma corrente teológica que alega que Deus tem dois povos, uma referência direta ao povo de Israel e à igreja. Neste caso, ele vai trabalhar com estes povos distintos, mas que são pertencentes a ele. Agora, quando a gente analisa algumas cartas, tanto Gálatas, Efésios, entre outros textos, a gente chega a uma conclusão. E qual é? Que nos dias atuais, ou a partir da igreja chamada primitiva, Deus não tem dois povos, e sim um só povo. E qual é o povo de Deus? A igreja. Naturalmente que a igreja é composta de pessoas regeneradas, pessoas biblicamente batizadas, pessoas convertidas a Cristo Jesus, pessoas oriundas de todas as etnias, de todas as nacionalidades, quer judaica, quer gentílica. Eu mencionei essas duas porque anteriormente o mundo estava dividido em dois povos, o mundo gentio e o mundo gentílico, judeu e gentio. Agora acontece que quando a gente vai para, e eu quero fazer apenas a leitura deste texto, quando a gente vai para a carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer uma coisa muito importante para a gente guardar no coração. Isso mesmo. A gente precisa ler a Bíblia e guardar a Bíblia no nosso coração, na nossa mente. No capítulo 2, versículo. Vou começar do 11, diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita pelas mãos dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Esses ambos os povos é uma referência ao mundo, ao povo judeu e ao povo gentio, porque estava dividido, vou dizer assim, em dois. Prossigo no versículo 14.
e derribando a parede de separação que estava no meio. O apóstolo Paulo é categórico em afirmar que só há um povo, porque de ambos os povos fez três? Não. Fez quatro? Não. Fez quanto? Fez um povo. A parede foi derrubada. Não tem mais nada entre o judeu convertido e o crente gentio, de igual modo, convertido. Se a gente analisar, por exemplo, Gálatas também, eu disse que ia ler só um texto, mas como é a última lição do trimestre, permita-me falar um pouco sobre outros textos dentro dessa temática de um povo chamado igreja, porque Deus só tem um povo. Naturalmente, se você for de uma outra corrente escatológica, vai dizer que Deus tem dois povos. Mas como eu não, vou dizer assim, sou simpatizante com a corrente teológica que ensina, apregoa que Deus tem dois povos, eu não vou, vou dizer assim, me deter nisto, mas apenas mostrar aquilo que eu aprendi mediante as Escrituras e aquilo que eu tenho plena convicção, ensino certo de que Deus está direcionando a minha vida nesse sentido ou nesta direção. Mas o texto de Gálatas, para você ter uma ideia, no capítulo de número 3, no versículo 7, vai dizer assim: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. No versículo 27, vai mencionar porque todos, quando fostes batizados em Cristo, já vos revestisteis de Cristo. E no 29, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Aqui mostra que aqueles que são da fé são filhos ou descendentes de Abraão, porque a questão aqui não é o ser um judeu nativo, e sim ser uma pessoa de fé, porque acaba sendo herdeiro da promessa. Além de Efésios 14, tem Gálatas, digo, Colossenses, capítulo 3, no versículo 11. Veja o que diz: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Não há mais a divisão nessa questão de povos, grego nem judeu, circuncisão nem incircunciso, bárbaro ou cita, servo ou livre. Em outras palavras, Deus é Cristo, é tudo em todos e nós somos um em Cristo. Essa é a grande verdade. Até porque o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 9, ele fala assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tendo feito a leitura desses versículos bíblicos, os seus respectivos textos e referências, temos agora essa temática, um povo chamado igreja. O texto bíblico se baseia no capítulo 1 e 3 de Atos dos Apóstolos, lembrando que o livro do Atos dos Apóstolos é um livro histórico, sim, mas também é um livro teológico.
Eu acrescento dizendo que é um livro existencial. Fala de uma igreja que existe, ou melhor, que existia e que continua existindo, é verdade. Fala de uma igreja que vivencia muito mais do que experiências espirituais, mas encarna o Evangelho de Jesus. E é uma igreja, vou dizer assim, que tem o domínio de Cristo ou de Deus sobre o seu ser, sobre a sua existência. E desta forma eu termino dizendo que Atos dos Apóstolos é também um livro teocrático. Quando falo teocrático, alguém vai dizer assim, mas vem cá, lá no Antigo Testamento não havia a teocracia, o governo de Deus, mas chegou a um ponto que o próprio povo de Deus, o povo judeu da época, olhou para um lado, para o outro e viu que os povos vizinhos tinham reis e eles pediram um rei e Deus concedeu o rei dizendo, olha, na verdade, olha, eles estão me rejeitando, não querem mais essa teocracia, mas ainda assim eu vou conceder esse pedido. E teve lá o seu primeiro rei, segundo rei, e sucessivamente. Não é assim? É desta maneira que ocorre no Antigo Testamento. Mas quando menciono que o Atos dos Apóstolos, o livro de Atos aqui, ó, é um livro que chama teocrático, é porque a gente observa Deus controlando a vida das pessoas, Deus governando sobre a igreja, chamada posteriormente de cristã, e a gente vai observar tudo isto nas páginas de Atos dos Apóstolos. A concentração nesta lição baseia-se em Atos 1 até o capítulo 3. E o nosso texto áureo é um versículo por demais conhecido. E o texto de ouro vai falar justamente sobre o poder recebido não apenas do Espírito Santo, mas ao receber o próprio Espírito Santo de Deus. Observe que o capítulo 1, versículo 8, nos diz o seguinte: mas recebereis a virtude, isto é, o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos nos deter nesse versículo que é o texto áureo. Destaquei aqui e a gente não vai ir para outro tópico enquanto a gente não trabalhar um pouquinho esse versículo, para ser bem entendido. No Antigo Testamento, Deus não habitava nas pessoas, dito de outra maneira, no povo de Israel. E alguém vai perguntar, onde é que Deus habitava? Ora, Deus aparece no primeiro momento lá no Monte Sinai, vai aparecer lá no tabernáculo, ele mora, ele habita no tabernáculo, ele vai habitar no templo, pelo fato de Deus habitar no templo, e faz do templo a casa de Deus. Tanto é que todas as vezes, quando as pessoas, nos seus relatos, refere-se estar na presença de Deus, ora, ou está na presença de Deus no Monte Sinai, ou está numa chamada teofania, onde há uma aparição sobrenatural da parte de Deus, tipo na sarça ardente. Aí você pode dizer, eu estava diante de Deus porque Deus apareceu para você. Tirando as chamadas teofanias, que são aparições divinas de forma sobrenatural,
tirando aquele momento que Deus estava lá no Monte Sinai, ou em outros que Deus aparece, ele habita primeiramente no tabernáculo, que era, vou dizer assim, móvel, que era transportado para lá e para cá, e Deus ia, vou dizer assim, juntamente com o povo, estando no meio do povo, e posteriormente, com a construção do templo, Deus habita onde? No templo. Todas as vezes que as pessoas estão na imediação de Jerusalém e diante do templo, naquele edifício, eles poderiam dizer: eu estou, ou se for mais pessoas, nós estamos diante da presença de Deus. Deus habita no meio do povo. É isto que a Bíblia ensina no Antigo Testamento. Deus tem um filho, e quem é o filho? O filho é o povo de Israel. Israel, como povo ou nação, é o primogênito de Deus, o filho primogênito de Deus. Deus só tem um filho no Antigo Testamento. E Deus vai habitar no meio do povo. Aquelas ações especiais da parte do Espírito Santo, quer, por exemplo, com Gideão, Sansão, Davi, Saul, etc e tal, quando vinha sobre a pessoa, são questões, vou dizer assim, bem pontuais, mas não era a regra, o padrão. O padrão era Deus habitava no meio do povo, isto é, no templo ou nesses eventos já descritos ou mencionados, tá bom? Acontece que Jesus vai ascender aos céus e ele já prepara os seus discípulos falando que voltaria para o Pai, mas não os deixaria órfãos. E o que Jesus faz? Ele disse: olha, eu vou rogar ao Pai para que envie outro consolador. Ora, se é outro, é porque Jesus se considerava um consolador. Porque se ele fala que vai vir um outro paráclito, alós, paráclito, ele vai dizer o quê? Está dizendo, na verdade, eu sou uma espécie de paráclito. Eu sou o paráclito e vou enviar outro paráclito. Eu sou o consolador que está no meio, está com vocês. Eu estou no meio de vocês aqui, mas enviarei outro. A diferença é que eu estou com vocês, Jesus estaria dessa forma dizendo, eu estou com vocês, no meio de vocês, mas eu vou enviar um consolador, esse paráclito, para não ficar no meio de vocês, assim como eu estou com vocês, mas para morar em vocês, isto é, habitar dentro de cada um dos discípulos. A recepção do Espírito Santo morando dentro das pessoas só vai ocorrer a partir do Pentecostes. Naturalmente que a gente vai ver várias ações do próprio Espírito Santo de Deus atuando nas pessoas. Mas a habitação que vai vir de uma vez por todas, ou de uma vez para sempre, para morar, não visitar, mas permanecer, sendo esta moradia e presença do Espírito o penhor, isto é, a garantia da nossa redenção. Até o dia de sermos resgatados, vou dizer assim, nós temos essa garantia, esse penhor, temos esse selo que é o próprio Deus, Deus Espírito Santo, habitando no meio da gente ou com a gente? Não, mas habitando dentro de cada um de nós. Esse anseio já se encontra registrado até mesmo
no Antigo Testamento, quando fala sobre o coração de pedra e coração de carne, fala que colocarei nele o meu espírito, ou seja, colocarei dentro dele o meu espírito, e assim por diante. Mas a gente vai observar que até aquele dia, aqui em Atos, o Espírito Santo não habitava nesses moldes neotestamentários como nós concebemos nos dias de hoje. Isso não anula a influência e a atuação do Espírito nos momentos anteriores, mas há nuances, há diferenciação nesse mover divino antes e depois. E aqui está dizendo, versículo 8, que receberiam virtude, isto é, poder espiritual. Esse poder espiritual faria com que eles se tornassem testemunhas de Cristo Jesus. É um poder para ser testemunha, é um poder para ser um cristão de fato autêntico, e não um cristão chamado nominal, crente só de nome, crente que fala sobre a fé, mas não vive a fé cristã. Crente que fala sobre ética, mas que não tem um padrão ético, moral e espiritual, que faça jus ao seu discurso de fé. Se torna discurso porque não há uma realidade na sua vida. Crente que se torna uma testemunha de Jesus, que aponta para Jesus, não sinaliza para líderes espirituais, não aponta para gurus religiosos, não fica em torno, bajulando pessoas ditas como se fossem superiores às demais, que são dotadas não apenas de um saber, mas de uma autoridade jamais vista na face da terra. Nada disto. É poder para ser testemunha de Jesus. E é curioso que a pessoa recebe o poder primeiramente. Eu digo, não. Como assim? Não é simplesmente receber o poder para fazer as coisas. Não, é receber poder para ser testemunha. Mas acontece que não é receber o poder pelo poder. É, ao receber a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós. Ou seja, você primeiramente recebe o Espírito Santo de Deus, o Paráclito, ele passa a habitar no seu coração, a trabalhar na sua mente, e é este Espírito Santo que transfere poder, que capacita-o para ser o quê? Para ser testemunha de Jesus. Tem gente que corre atrás do poder espiritual, mas não dá a mínima para a realidade da presença do Espírito Santo na sua própria vida. Tanto é que vive da sua própria maneira, segundo o seu bel prazer. Eu costumo dizer que é a pessoa que dá de ombros, tipo, não está nem aí. E daí? O Espírito Santo habita em mim, mas eu faço o que bem entender. Na minha vida, mando eu. Não é assim em muitos casos? Sim, infelizmente, é desta forma que ocorre. Não deveria ser. Mas aqui, repito, é receber o Espírito Santo e automaticamente ou simultaneamente, recebendo o Espírito Santo, a gente tem essa capacidade proveniente do próprio. O feito mais extraordinário aqui não é o poder necessariamente conforme está sendo dito, mas é se tornar a habitação do Deus eterno na pessoa do Espírito Santo. Que privilégio, que responsabilidade, que dádiva. Não é uma conquista. A pessoa é agraciada por Deus ao tornar-se habitação do Espírito Santo.
A gente vai observar que em Atos 2 vai haver uma democratização do Espírito. Isto é, cada discípulo recebe o Espírito Santo como um presente, ou seja, como uma dádiva. Não é algo que foi conquistado, mas foi concedido, dado, conferido por Deus através daquela oração feita por Jesus para que enviasse o Espírito Santo, desta forma, não deixando seus discípulos órfãos. É isso que nós aprendemos. Já falei demais, mas vamos à lição na página 59. Eu vou fazer a leitura e vamos entrar para o próximo tópico. No Evangelho de Lucas, Jesus sai da Galileia e vai na direção de Jerusalém. Agora, no livro de Atos, a igreja sai de Jerusalém e vai até os confins da terra. Podemos entender os dois livros de Lucas nessa relação com a geografia. No Evangelho, Lucas narra a missão de Jesus e em Atos dos Apóstolos, ele narra a missão da igreja, que é justamente dar prosseguimento à missão de Jesus. E qual é o primeiro tópico que nós temos aqui? A igreja nasce recebendo o poder do Espírito. O autor da lição diz: é dito de modo repetitivo em nosso meio que o livro de Atos dos Apóstolos deveria se chamar Atos do Espírito Santo. Mas convenhamos que o Espírito Santo age em nosso meio usando homens e mulheres que se submetem inteiramente ao seu poder. Já foi lido aqui o versículo de número 8, do capítulo 1. E o que temos aqui é uma relação abrangente da atuação missionária da igreja. Recebendo o poder do Espírito Santo, o povo de Deus recebe a capacitação de ser testemunha, tanto em Jerusalém, quanto em qualquer outro lugar, até os confins da terra. O entendimento correto aqui não é um avanço progressivo, primeiro aqui, depois ali, mas sim simultâneo, uma vez aqui, também ali. Tanto quanto esse trocadilho em português, conforme a nossa tradução, mostra se é algo simultâneo ou feito ao mesmo tempo. E a igreja é um povo em movimento. Não se pode conceber uma igreja que não se atue de forma engajada com a obra missionária. O poder de Deus na igreja não é para a operação de milagres ou ainda para conceder alguma notoriedade à igreja por si só, mas sim para salvar vidas, salvar almas. Que privilégio incrível é participar desse trabalho divino. Quero fazer alguns apontamentos com base no primeiro tópico, não necessariamente pautado no que foi lido da parte do autor da lição. Primeiro dizer o seguinte: a igreja é um povo em movimento, sim, mas nem sempre a igreja de Cristo cumpre a sua função primordial. Eu lembro de uma citação de Andrew Kirk. Ele diz o seguinte: a igreja tem, por natureza, essa essência missionária, ao ponto de, se a igreja deixar de cumprir a tarefa evangelística ou missionária, ela não tem simplesmente falhado em uma de suas tarefas. Ela deixa de ser igreja. Porque não entende-se uma igreja que não tem essa essência, essa veia missionária. Uma igreja, e me dirijo aos batistas, cristã, genuinamente, é uma igreja missionária. É uma igreja que faz não apenas missões estaduais,
nacionais e mundiais, mas que entende que a grande comissão comporta e abarca também a sua própria realidade, onde a própria igreja está inserida. O bairro, por exemplo, onde a igreja está inserida, é um campo de ação missionária. As casas no entorno, vamos dizer assim, da igreja local, é também um campo missionário. A nossa casa, conquanto que tenha uma pessoa não crente, ainda que seja uma apenas, já se torna um campo missionário. E é isso que a gente precisa conceber. Conceber que a igreja, ela tem essa essência missionária. E quando a gente desvia o foco, quando a gente realiza muitas outras coisas que são até boas, legítimas, mas simplesmente deixa de realizar a ação evangelística missionária, deixou de ser igreja. Torna-se um clube social, um local de encontro, uma espécie de um point, que as pessoas vão para lá, elas gostam de estarem juntas, mas não cumpre a sua função, que é de propagar o evangelho de Jesus. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que, como foi dito aqui, o poder espiritual não é dado para operar milagres. A priori, não. Deus realiza milagres ainda hoje? Claro que sim. Mas a prioridade da pessoa não é sair por aí aos quatro cantos fazendo milagres. Mas deve ser o quê? Vivenciar o evangelho e, por sua vez, proclamar o evangelho de Jesus, o Jesus de Nazaré. É isto. O segundo tópico fala sobre a igreja espalha-se por toda a terra. Não foi tão fácil assim. Não foi bem assim. Mas a gente pode trabalhar um pouquinho aqui como é que se deu esse processo de proclamação do Evangelho e dizer quem é que realmente fez missões, quem é que fez verdadeiramente evangelístico. Primeiro eu vou ler, é um tópico mais extenso, vou ler pelo menos uma parte dele, outra vou suprimir, tá bom? Mas o destaque ainda fica sendo o tópico 2. Jamais foi plano de Deus que o seu povo ficasse concentrado em um determinado lugar. Absolutamente. Se lermos Gênesis 11, veremos a tragédia de um povo que se reúne para descobrir os mistérios de Deus. Nisso, o próprio Deus resolveu espalhá-los, numa referência lá à Torre e Cidade de Babel. Quando diz: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade de Babel. O povo de Deus precisa estar espalhado quando isto não acontece. O próprio Deus providencia um meio para que isso aconteça, e isso inclui a perseguição. O falecido pastor Edson Queiroz, autor, eu digo que eu conheci, autor de livros, porque eu li alguns livros dele, e ele fala muito sobre essa visão global, mundial, essas missões lá de Santo André. E ele disse a respeito do Edson Queiroz, costumava dizer que a igreja que não cumpre Atos 1:8 vai experimentar Atos 8:1, quando nos diz assim: no mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. No livro de Atos, a igreja está espalhada e temos uma amostra de como Deus estava agindo em meio aos mais diversos povos daquela época, no capítulo 2, por ocasião do derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Com uma Jerusalém lotada, o Senhor gera um ambiente propício para uma mensagem de poder de Pedro, que culmina na conversão de quase 3.000 pessoas e, sem dúvida alguma, um avivamento sem precedentes. Há quem diga que Atos 2 é o contraponto de Gênesis 11,
pois em Gênesis houve confusão, no outro houve conversão. Em Atos, capítulo 2, há um registro de sinais exteriores sobre desse derramamento do Espírito Santo e um sinal interior. Os sinais exteriores foram o vento forte, línguas como labaredas de fogo e uma fala em idiomas que os discípulos não conheciam. O interior foi o recebimento do poder do Espírito. Dentre os sinais desse evento pentecostal, colocou aqui entre aspas, numa visão, mas é um evento realmente pentecostal, tá? Não adianta querer ter a alcunha de pentecostal, mas não tem nada a ver com o evento descrito no dia de Pentecostes, conforme Atos capítulo 2. E ele prossegue. Dentre os sinais desse evento pentecostal, no mais estrito sentido desta palavra, é o que eu havia dito agora com as minhas palavras. O que desperta até os nossos dias algumas dúvidas e falsos ensinos é o uso das línguas, porque lá foram literalmente idiomas. Essa manifestação idiomática foi para cumprir as escrituras e refletir a universalidade do Evangelho de Jesus, que é para todos os povos, para todos, definitivamente. Ele vai fazer menção aqui de uma referência à profecia de Isaías, capítulo 28. Aprendamos um pouco. Deus quis, na verdade, além de cumprir a profecia, manifestar seu poder, o poder do Espírito Santo que acabará de descer, que romperia as barreiras das nações, entre elas as das línguas diferentes, e o evangelho seria pregado a todas as gentes. É significativo saber se hoje as origens que editam e imprimem as Bíblias, já que a divulgam em quase todas as línguas do mundo. É o poder atuante do Espírito Santo que tem feito isto? O Espírito Santo desceu com poder sobre o seu povo, poder para testemunhar, poder para pregar o Evangelho. Eu bato uma vez mais na tecla. O autor da lição, na página 60 e 61, foi onde eu li, ele repete algumas vezes a palavra poder, vamos usar o poder do Espírito Santo. Mas, gente, eu chamo a sua atenção aqui. Por favor, escutem. O feito maior não é necessariamente receber poder, mas é se tornar a habitação do Espírito Santo. Algo muito maior e mais espantoso é saber que Deus passa a habitar através do Espírito Santo. O poder espiritual é uma consequência da habitação ou moradia do Espírito em nós. Um pastor, se não me engano, é Criswell, de Dallas, durante décadas, mais de 40 anos, ele já sinalizava para isso. Não é o poder pelo poder, é se tornar a habitação do Espírito. Quando você compreende que lá no Antigo Testamento Deus habitava no meio do povo, ele estava com o povo, mas no meio. Agora, no Novo Testamento, ele não habita mais com o povo ou no meio do povo, ele está no povo que é a igreja de Cristo, lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Isto que é o mais espantoso e sublime, se tornar a habitação do Espírito Santo. Por extensão, o Espírito Santo transfere o poder espiritual para ser testemunha de Jesus. Simples assim. Mas, infelizmente, até hoje, as pessoas focam mais no poder e não atentam para a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Eis aqui a minha ênfase. Outra coisa que o autor falou, e eu vou pontuar aqui por conta que se encontra no texto bíblico.
No dia de Pentecostes, de fato, houve esses sinais exteriores. Ele chama de um sinal interior, que é a habitação do Espírito Santo. Ele fala assim, foi o recebimento do poder do Espírito Santo. Ora, recebeu o poder porque antes disso recebeu o próprio Espírito. Não é assim? A gente não pode colocar o carro na frente dos bois. Só recebeu o poder do Espírito porque recebeu o próprio Espírito. Ao receber o Espírito Santo, ele vai receber poder. É uma consequência. Pode ser simultâneo, mas é uma ação desta dádiva, que é se tornar a habitação do Espírito. Mas quanto aos sinais exteriores, houve o quê? Fenômenos visíveis e audíveis. Ele menciona na página 60. Eu já li, mas releio. Os exteriores foram o vento forte. Vento forte. Quando eu me detenho na Bíblia, e você, por gentileza, abra a sua Bíblia, no capítulo 2 de Atos, você vai observar que não foi bem isto que foi lido. Eu li uma vez, reli agora, mas estou chamando a sua atenção que não houve um vendaval. Porque ele diz aqui categoricamente que os exteriores foram um vento forte. Na Nanina, não. Não teve vento forte. Por quê? No capítulo 1, digo 2, no versículo de número 2, diz assim: acompanhe na sua Bíblia. E de repente, veio do céu um som, um som, como, isto é, semelhante de um vento forte. Na minha versão aqui, veemente e impetuoso. Então, eu chamo a atenção, a colocação aqui na revista é indevida, para não dizer com todas as palavras, está errada, realmente não foi assim que ocorreu. Porque o que ocorreu não foi um vento forte, mas um som, um barulho produzido, como isto é semelhante a um vento que é um vento forte. Então, primeiro, um dos sinais foram audíveis. Não foi o vento, não houve vento, não ficou lá ventando naquele ambiente. Se é no cenáculo, eu não sei. Algumas pessoas falam que eles estavam no cenáculo. Eu não estava lá para saber, eu não sei. Mas naquele local onde eles se encontravam, certamente não ocorreu uma ventania, um vendaval, um vento veemente, um vento impetuoso, nada disto. O que houve foi o barulho, o som, como, isto é, semelhante ao vento impetuoso. E esse barulho encheu toda a casa em que estavam assentados. Eles estavam quê? Sentadinhos. Ninguém estava correndo para lá e para cá. Não havia movimentação, não havia agitação, não. Eles estavam sentadinhos. Eles estavam assentados. Vamos prosseguir? Então, não foi o vento forte, foi um barulho ou um som de um vento impetuoso e veemente. Houve um outro sinal. Note que é um sinal agora visível. O primeiro foi audível, que eles ouviram o som. Esse segundo sinal é um sinal visível, porque eles viram com seus próprios olhos labaredas de fogo. E diz o texto que essas labaredas de fogo não era labareda, era como de fogo, semelhante ao fogo. Era um fenômeno invisível, que não era o fogo necessariamente. Não era fogo, porque se fosse fogo, ia com a aproximação, porque diz o texto
que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo semelhante ao fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, ficaram assim, sobre cada um deles. Quando fala pousaram, se fosse fogo, realmente teria queimado o que estava sobre a sua cabeça e os seus próprios cabelos. Foi uma labareda de fogo. Mal comparando, como eu nasci na Terra do Açúcar, Campo dos Goitacazes, interior do Rio de Janeiro, o maior município, inclusive do estado do Rio, do interior, e lá em Campos, eu lembro que quando eu ia para a casa da minha avó, na zona rural, havia o canavial no entorno, e eles colocavam fogo no canavial, né, para queimar a cana e ficar melhor, para depois cortar. E a gente observava aquela labareda, vou dizer assim, o fogo. Era algo semelhante, não era semelhante ao fogo, mas foi um fenômeno visível. Eles viram assim descendo sobre sobre cada um deles e pousavam sobre cada um deles. Então já vimos o fenômeno audível, que foi o vento, que foi o barulho ou som, como ou semelhante ao vento forte. Esse fenômeno visível, que foram essas línguas que foram repartidas, línguas repartidas porque foram pousadas sobre cada um deles, mas eram semelhantes ao fogo. E há um outro fenômeno audível, que foi nada mais, nada menos do que as línguas faladas no dia de Pentecostes. Aí você vai perguntar assim: o autor aqui, ele está certo ao mencionar que foram idiomas? Sim, está. O autor da revista está. Porque é isto que o texto bíblico nos diz. O texto bíblico nos mostra exatamente isto. No versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essas línguas não foram línguas incompreensíveis ou chamadas de ininteligíveis nos moldes atuais. Não. Foram línguas que foram identificadas e eram línguas conhecidas. Conhecidas porque foram identificadas pelos aqueles judeus que eram helênicos, viviam fora da Palestina e que, por ocasião da festividade de Pentecostes, vieram para aquela peregrinação, para aquela festividade. Eles eram judeus de fala gentílica ou grega, mas adotavam e sabiam perfeitamente os idiomas das regiões onde eles nasceram. Filhos de judeus, mas que nasceram fora da terra de Israel. Eles vão para lá, os, aqui os discípulos começam a falar não em uma língua, mas diz o texto aqui, noutras línguas, isto é, em várias línguas, línguas idiomáticas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. No versículo 6, aquela multidão que se ajuntou-se, que correu, eles estavam assim, confusos, até admirados, dizendo assim, porque, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua nativa, na sua própria língua. E por que eles ouviam falar? Porque estavam sendo enunciados pelos discípulos de Jesus, idiomas reais, línguas reais, idiomas humanos, concedidos sob o poder do Espírito Santo. Porque eram faladas aquelas línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. São noutras línguas, são várias línguas que foram faladas.
essas línguas foram identificadas. Versículo 8. Como, pois, ouvimos falar, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E vai ter uma listinha. Lucas é meticuloso. Ele vai dizer assim: partos e medos e elamitas. Ora, aquela região de partos, medo e elamitas, era aquela região o idioma era pérsico. É, idioma da Pérsia, da Pérsia, e que tinha lá os seus dialetos diferentes. Quando menciona Frígios e Panfilha, o idioma era grego, mas era diferente o dialeto. Partos e medos e lamitas, os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, Ponto, e Ásia, Panfilha, Frígia, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aí eu tenho que fazer uma ressalva aqui. Algumas pessoas têm dito que foi falado, digamos assim, uma língua só e houve uma interpretação atribuída ao Espírito Santo para todas as pessoas desses grupos aqui que são representativos. Mas não foi isso que aconteceu, porque o texto é categórico, é enfático. E falaram noutras línguas, isto é, em várias línguas ou ainda em diferentes línguas, idiomas, línguas identificadas, línguas conhecidas, línguas inteligíveis. E por isso que foram entendidas. O milagre aqui não é na audição, porque se fosse o ocorrido o seguinte, os discípulos falam uma só língua, tipo o aramaico, ou quem sabe o hebraico. Isso é hipótese, tá? Hipotético, melhor dizendo. Falam uma língua e todos entendem segundo as suas respectivas línguas, não seria um dom de língua, seria um dom relativo à audição. Sem ser jocoso, eu diria que é um dom de ouvido, dom de audição, né? Dom de línguas. Mas eles ouviram nas suas próprias línguas porque simplesmente foram enunciados as suas respectivas línguas. O pastor Dami Ferreira, ele, em um dos seus livros, uma revista de EBD, décadas atrás, da década de 90, que eu tive ela em mãos, ele deu uma sugestão. Havia lá os discípulos de Jesus e aquela multidão correu por conta daquele barulho, como de um vento impetuoso. Aquele barulho chamou a atenção das pessoas. Eles correm para lá. Já tinha ocorrido aquele fenômeno visível das línguas repartidas, como isto é, semelhante ao fogo, pousando sobre cada um daqueles discípulos. Mas quando as pessoas começam a ouvir, a falar nas outras línguas, o Dami Ferreira dá a seguinte sugestão: à medida que iam sendo faladas aquelas línguas, nós não sabemos, gente, se foram línguas faladas, os idiomas, tudo ao mesmo tempo, ou um de cada vez. Nós não sabemos, a Bíblia não se detém, mas diz categoricamente que foram idiomas. Pronto, acabou. Agora, pode ser que as pessoas que corriam para lá via alguém, vou dizer assim, falando numa língua, no dialeto pérsico, por exemplo, como conforme lá os partos, medos e lamitas, eles ouviam uma pessoa falando nesse idioma, falava das grandezas de Deus, e eles se aproximavam em torno dessa pessoa, vou dizer assim. É uma possibilidade, tá? É uma sugestão. E assim sucedendo com as outras línguas. Mas nós não sabemos, não temos a informação de que se foi falado uma de cada vez, ou todas de uma vez só, mas provavelmente houve
essa sugestão é possível, plausível, por conta de que, se você tiver uma pessoa, digo, um grupo de pessoas falando em várias línguas, você não vai entender nada. E ainda que seja na sua própria língua, 5 pessoas falando coisas diferentes na língua portuguesa, a gente não entende nada. É uma confusão geral, né? Sim, é. Agora, o que a gente faz? A gente se aproxima da pessoa que está falando algo, aí a gente começa a entender. E pode ter ocorrido isso. De qualquer maneira, o milagre ocorrido ali no dia de Pentecostes foram declaradamente idiomas, isto é, línguas estrangeiras que foram faladas de uma forma miraculosa, porque aqueles homens não tinham estudado aquelas línguas. Eles não tinham conhecimentos gramaticais, do vocabulário, nada disso, da morfologia, não conhecia nada. Mas eles falaram pelo poder do Espírito Santo. Mas não é de se admirar, porque no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, fala que dentro de um bloco de sinais, teria, inclusive, novas línguas seriam faladas. E a gente vê justamente essas novas línguas, esses idiomas, novos para aqueles que estão falando, não necessariamente para aqueles que estão ouvindo. Um idioma usualmente utilizado, conhecido, porém que não é falado por aquela pessoa até então. E quando ela fala aquele idioma, ela está falando uma nova língua. É o que está lá em Atos 16, segundo o próprio evangelista. E assim que a gente encontra Atos 16, tem lá a expressão: falarão novas línguas. E as línguas estrangeiras foram faladas no dia de Pentecostes. Aqui mostra, no texto de Atos, a universalidade do Espírito Santo. Esses sinais, vou dizer assim, acabam sendo transitórios. São sinais, aponta para algo maior por detrás desse evento genuinamente pentecostal, que é a concessão do Espírito Santo de Deus. Cada discípulo torna-se habitação do Espírito Santo. Isso é algo fantástico, maravilhoso. O Espírito Santo vir sobre as pessoas e passar a ser a habitação. E uma vez tornando-se um habitante, ela confere poder para testemunhar, para anunciar o Evangelho. O próximo tópico, quando chega no livro de Atos, eu acabo me empolgando, mas diz assim: a igreja opera milagres no nome de Jesus. Página de número 61, eu faço a leitura. Já deu um salto, tá, gente? Em Atos 3, temos um outro episódio padrão. Trata-se do primeiro milagre realizado na era apostólica. Pelo menos é o primeiro milagre descrito ou registrado, tá bom? Todos aqui iam ao templo de Jerusalém para pedir. Pedro e João a Deus e o coxo aos homens. Os apóstolos pretendiam chegar à porta dos céus. O coxo tinha como seu limite a porta principal do templo. Os apóstolos subiam com as próprias pernas. O homem coxo era colocado todos os dias à porta do templo. Uma porta que tinha o nome de Formosa, mas que abrigava um homem que vivia uma situação de vida nada formosa. Um paralelo que é possível ser feito com a igreja que vai ao templo e os perdidos que estão de fora, lá do lado de fora do templo. Espera-se algum tipo de generosidade daqueles que possuem algum centro de espiritualidade. E alguém já disse que a verdadeira espiritualidade é aquela que nos remete para fora. Quando a igreja se fecha em si mesma, deixa de ser espiritual
ela deixa de ser evangélica no sentido estrito, tá? Da palavra. Não tem nada a ver com essa conotação de evangélica aqui hoje em dia, que está bastante diluído. É aquela questão do evangelho no sentido de essência, relativo ou atrelado ao evangelho de Deus. Outro paralelo também, os apóstolos aqui representam uma igreja que não tem medo de dizer ao mundo: olha para nós. Para tanto, a igreja não pode portar-se de modo pequeno e incoerente em relação ao que crê e vive. Cabe à igreja prestar um testemunho à sua comunidade que seja autêntico. A fala dos apóstolos foi contundente neste ponto. Aí vai citar o quê? Atos 3, versículo 4. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olhe para nós. O coxo esperava receber algo dos homens e acabou recebendo algo que estava nos homens. A palavra liberada foi de uma ousadia espiritual impressionante. A consciência de que não tinham prata ou ouro e a convicção do que tinham autoridade no nome de Jesus. A fala de Pedro e João ecoa até hoje. Atos 2, digo 3, versículo 6 diz: então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Eu quero fazer alguns apontamentos aqui. Eu, particularmente, não sou advogado do personagem em questão aqui aludido, que é o coxo. Mas a gente está aqui há mais de 2.000 anos depois, precisa entender por que aquele coxo estava ali na porta. A porta era formosa, mas não era, a vida dele não era nada formosa. Claro que não era nada formosa. Ele era coxo. O coxo, desde o Antigo Testamento, não podia, por exemplo, estar no templo. Toda pessoa que tivesse um defeito não podia estar no templo. As mulheres não podiam entrar no templo por causa do fluxo de sangue. Estou dando um exemplo. Conta-se a história que não apenas meninos como Samuel, mas meninas também podiam viver com o aval dos seus pais no templo, mas ficava até mais ou menos do que aos 12 anos, que não tinha ainda a, a, a sua primeira menstruação. Mas depois que aquela menininha ela se tornava fértil, vou dizer assim, e passava e iniciar o ciclo menstrual, a menina não podia mais ficar no templo. Se uma mãe dedicasse a sua filha ao templo, haveria pessoas para cuidar e viveria, vou dizer assim, de 0 até 12 anos. A partir daí, a menina não podia ficar no templo, nem se ela quisesse. Da mesma forma, Deus não aceitava, na verdade, sacrifícios de animais com defeitos, mas não era permitido mulheres com fluxo de sangue, pessoas com feridas, lepra, é, com defeitos, coxos, paralíticos, cegos, nada disso podia estar no templo. Então a gente precisa entender que ele nos, tirando o fato dele ser coxo, ele estava fora do templo só mendigando, só sendo pedinte, é porque ele não podia entrar, gente. Senão ele teria entrado. Senão alguém teria conduzido para dentro do templo, mas ele não podia. Agora a gente precisa entender. Se situou aqui, contextualmente, fica melhor. Porque senão a gente vai acabar vitimizando não, digo, criminalizando o coxo. Poxa vida, ele poderia, de repente, se arrastar e adentrar. Por que ele ficava logo só na porta? Ora, ele ficava só na porta porque ele não era permitido entrar. Simples. Ele não era permitido, a sua permissão, a sua presença no templo era proibida. Dito isto, a gente pode
Não refazer a cena, mas pensa na cena. Um homem que não podia adentrar no templo, mesmo tendo esse nome. A porta, né? A porta formosa. Ele vivia numa situação de vida nada formosa, sim, porque ele tinha essa deficiência. Não sei nem se esse é o termo certo hoje em dia, porque tem um politicamente correto, mas se vocês querem me entender, a ignorância é de minha parte. Agora, o que a gente vê aqui é, pelo menos registrado, o primeiro milagre. Aquele homem, ele levanta, firma, né, vou dizer assim, eu estou agora localizando aqui o capítulo 3, ele firma, tá, ele diz assim, tomando pela mão direita, o levantou e logo seus pés e artelhos se firmaram. Note que Pedro não ficou pelo menos só na palavra. Agora vamos para a atitude de Pedro e João. Ele não ficou só na palavra, em nome de Jesus, levanta-te, anda e pronto, acabou. Ainda estendeu a mão. Estendeu a mão. E tomando-o pela mão, o levantou. Ele foi puxando, assim, né? Vai levantando. E logo aquele coxo percebeu, né? Ele viu que os seus pés e artelhos se firmaram. E ele começou a saltar e pôs-se de pé. E andou. E entrou com eles aonde? No templo. Agora era permitido, porque não era mais coxo entrar no templo. E ele entrou, andando e saltando e louvando a Deus. Eu quero chamar agora a atenção aqui para o texto bíblico, porque diz que no versículo 7 do capítulo 3 que Pedro, tomando pela mão, mesmo já tendo dito, ó, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E tomando, você vê que tem uma ação da parte de Pedro. Não é assim? Gente, o que a gente fala hoje em dia? Não é um paralelo, não, mas aqui um comentário. Não necessariamente um desabafo. A gente fala sobre a visão e critica a visão paternalista, de ficar concedendo vários favores, 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 dando as coisas tudo nas mãos, de mão beijada, como diziam os antigos. Isso não é bom para ninguém. Pode, no primeiro momento, né, resolver uma necessidade real, sim, mas ficar ali nessa visão paternalista não é bom negócio. Aí a gente fala o seguinte: não basta dar o peixe, tem que dar a vara para ele pescar. Legal, é isso mesmo. Ficar dando peixe todo santo dia, dá a vara para que ele venha pescar. Acontece que eu, Gustavo Luiz, embora tenha dito aqui nesse vídeo que nasci na cidade de Campos dos Goytacazes, cidade do açúcar, a terra do açúcar, eu fui morar um pouquinho mais diante da minha infância, no período posterior, da infância e adolescência todinha, na chamada região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. A região dos Lagos tem, além das praias, que é uma região praiana, oceânica, mas tem lá também as suas lagoas. E a lagoa, inclusive, de Araruama, não sei se é a segunda maior, se não me engano, eu acho que é a segunda maior lagoa de água salgada do Brasil, salvo engano. Não sei se é a primeira ou segunda, muitos anos, quando aprendi, quando estudei, mas é por aí. E a gente ia em várias partes dessa imensa lagoa, que era uma das maiores, se não a maior, e de água salgada, e algumas partes ali tinha condomínios. Isso, condomínios. Você pela estrada, tinha uma estrada, hoje é pela rodovia principal, vou dizer assim, que acessa aqui, que dá acesso, né, até cidades como Cabo Frio, para que você possa chegar a Arraial do Cabo, Búzios e outros lugares mais. Mas a gente ia para a rodovia, tinha lá a entrada, tinha vários condomínios na beirada da rodovia. Vou dizer, no fundo do condomínio tinha o quê? A lagoa de Araruama.
Você podia acessar a Lagoa de Araruama? Nada, ainda não. Você não poderia dizer assim, ô, senhor porteiro, e o porteiro não tem culpa de nada, só está recebendo ordem. Eu sou um cidadão comum, ali está uma lagoa que é pública, e eu desejo acessar através, né, dessa rua aqui do condomínio, porque eu estou vendo de longe já a lagoa. A gente chegava a ver a lagoa, a água da lagoa, mas não era permitido. Assim ocorria também no entorno de toda a lagoa. Tem partes de Cabo Frio que condomínios, você não consegue acessar aquela parte da lagoa, não é a lagoa toda, que é enorme, tá, gente? Mas só para você ter uma ideia. Em Araruama e no outro município, e também no município de Iguaba Grande, eu vendia materiais como pulseiras, brincos, quando adolescente, ali no entorno, e eu não tinha acesso a algumas partes da lagoa por conta dos condomínios inúmeros que tinham ali em Iguaba Grande e Araruama, naqueles trechos. Tinha que dar uma volta tremenda, tremenda. Agora, para tentar, vou dizer assim, ludibriar e não passar pelas portarias dos condomínios que não iam me permitir o acesso, eu ia beirando a lagoa e geralmente tinha seguranças, vou dizer assim, né? Patrimoniais no longo, né, fazendo aquela ronda, mas não poderia me impedir porque eu estava andando ali na extensão daquela faixa da lagoa. Aí já estava na faixa da areia da lagoa. Eu quero mostrar isto, eu sei que eu falei um pouquinho mais de alguns pormenores aqui, não apenas porque foi parte da minha infância, mas para dizer o seguinte: às vezes não basta apenas dar o peixe, sim, mas também não basta apenas dar a vara para pescar, mas é necessário que a pessoa tenha acesso ao rio, acesso à lagoa, acesso a uma região praiana, para que possa então fazer a sua própria pescaria, mesmo tendo quer um anzol na mão ou quem sabe uma rede. E aqui Pedro me chama a atenção porque ele, além de falar em nome de Jesus, levanta-te e anda, não ficou só nisso. Ele estendeu sua mão, puxou aquele homem, levantou aquele homem e Deus realizou um milagre. Deus quer fazer muitos milagres, não apenas para nós, por nós, mas através de nós. Que nós possamos ter uma atitude semelhante a esta, conforme descrito no versículo de número 7. Agora, para guardar no coração, já percebeu que nós estendemos bastante essa lição. Se você chegou aqui, muito obrigado pela atenção. Aqueles que já ficaram para trás, desistiram de assistir, que Deus os abençoe de igual modo. Mas vamos para a parte final, para guardar no coração. E só vou ler daqui para frente e encerrar a lição de número 13, a última do nosso trimestre, que nos diz assim: para guardar no coração. A Igreja do Senhor Jesus encontra poder no nome de Jesus, não nos nomes dos membros que a compõem. Há poder no nome de Jesus. E vai citar aqui Atos 4:12, e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os nomes pelo qual devamos ser salvos. A segunda aplicação que faz, não podemos deixar se seduzir pelo poder dos homens. A igreja precisa persistir em seu chamado e ser semente de mostarda. Isto está na página 62 da revista. Mateus capítulo 13, versículo 31 a 32, Jesus diz: apresentou-lhes Jesus outra parábola, dizendo: o reino do céu é comparável a um grão de mostarda que um homem pegou e semeou em seu campo. Mesmo sendo a menor das sementes, quando cresce é a maior dos arbustos e torna-se uma árvore
de modo que as aves do céu vêm e se aninham nos seus ramos. Diz o autor, destaco aqui a inevitabilidade do crescimento do reino de Deus, uma vez que algo muito pequeno pode ter um resultado completamente fora de proporção. E, para fim de conversa, é isso aqui, ó, para fim de conversa, a gente termina dizendo o seguinte, página 62, assim então o Evangelho é a verdade que vem de Deus, que foi confiada a nós. Nossa responsabilidade é apresentá-lo de forma tão clara, coerente e convincente quanto possível, e como os apóstolos, discutindo tão persuasivamente quanto pudermos. Ao fazermos isto, confiaremos no Espírito Santo de Deus, da verdade, para dissipar a ignorância das pessoas, vencer seus preconceitos e convencê-las sobre Cristo. A Igreja de Deus tem a sua agenda em Deus e não nos homens. Temos um chamado, sermos testemunhas de Jesus e do seu Evangelho a todas as pessoas do mundo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Apesar de estar um tanto resfriado, com o nariz congestionado, conseguimos finalizar. Deus abençoe ricamente.